1 Timóteo, capítulo 2, gente. 1 Timóteo, capítulo 2, só o versículo 5. Só o versículo 5. Acharam? Consegue ler, Larissa? 5 versículo... 2, 5. Dois, 5. Lê, Larissa. Só o verso 5 só. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Fecha teus olhos aí, rapidão. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por poder adorar o Teu nome. Agora vamos compartilhar um pouco da Tua palavra. Pedimos a Tua presença nesse lugar. Pedimos que o Senhor use a minha vida. Que não venha ser eu a falar, mas o Teu Santo Espírito, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Mas que o Senhor use a minha vida para falar em cada coração aqui, nessa noite, nos presentes, nessa pessoa que está assistindo a gravação. Que o Teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje é o nosso quarto culto temático falando sobre a reforma tributária, não é isso? Não é isso não? Reforma protestante, né? Então, recapitulando, primeiro culto a gente falou sobre sola escritura, ou seja, só a palavra de Deus é suficiente para que a gente tenha acesso a Deus. Segundo, sola fide, ou seja, só a fé, falando sobre fé, sobre a certeza de crer naquilo que Deus nos fala, em crer nas coisas espirituais. Depois, falamos sobre... Quem lembra? Escritura foi o primeiro. Depois, fé. Foi? Então, ninguém lembra? Escritura, fé e graça. Aê! Ela não colou, né? Sola... Ele tem umas coisas que eu anoto, depois eu vou nessa aqui. Isso. Espalhado. Tá vendo? A mente boa, né? Sola gratia, né? Ou seja, ele falou sobre graça, que é um favor imerecido. É quando Deus derrama a graça sobre nós, ao ponto de a gente não merecer a salvação por causa do nosso pecado. Mas ainda assim, Ele nos amou a ponto de querer nos salvar, mesmo a gente sem merecer. E hoje é o penúltimo, semana que vem vai ser o último, a gente encerra os 5 solas. E hoje vamos falar sobre sola Christus. Oh, meu pai. Ih, é barata. Eita, barata. Pega a barata. Vai lá, conversar com a barata. Pastor, o Mata funcionou. Ah, é? Perdeu a força? A semana passada, ele já voltou por Ih, coragem, mulher. Sola Christus, né? O que é sola Christus? Fala sobre a suficiência de Jesus Cristo. Entendemos que Jesus quer nos salvar, sim ou não? Jesus, o Filho de Deus. Eu já vou resumir um pouco da história. Mas qual era a ideia da Igreja Católica? Lembra-se, esses 5 solas eram 5 protestos, por isso que é Reforma Protestante, sobre o que era ensinado na Igreja Católica, a única igreja que existia no mundo todo, né? Era tudo uma igreja só, era essa a ideia. Então veio esses homens de Deus que leram a Bíblia, que não era acessível a todo mundo, e viram que tinha coisa errada. Então criaram esses 5 solas que se tornaram, ao longo do tempo, os pilares da fé cristã. Muito bem. Então, o que era ensinado? Nós somos salvos através de Cristo? Amém. Somos. Mas o que eles ensinavam? Não é só isso. Só Jesus não é suficiente para te salvar. Você precisa de mais outras coisas. Por exemplo, você precisa da bênção da mãe dele, da Virgem Maria. A Virgem Maria é uma santa. Então você precisa fazer preces para Maria. Você precisa buscar o perdão da Maria. Ah, mas o Jesus... Não. Maria também. E também tem que dar o dízimo, dar a oferta e uma série de coisas, né? Senão você não vai ser salvo. E aí, veio os reformadores e falaram, com vários versículos, eu vou ler alguns aqui para vocês, só para vocês entenderem, que viu que a própria Bíblia ensinava o contrário. Olha só o que a gente acabou de ler, que a Larissa leu. Verso 5, eu vou ler de novo. Ó. Por quê? Porquanto há só um Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha só o que diz em João, capítulo 14, não precisa abrir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por... O que Jesus está falando? Vocês querem ter acesso a Deus? Eu sou o único. Não sou um dos caminhos. Sou o único caminho. Em Atos, olha só o que diz em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 12. Olha só isso. Ouça isso. Ó. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual seremos salvos. Olha isso. Em Atos, não há salvação em nenhum outro homem. Não tem nenhum nome embaixo do céu que possa nos garantir a salvação, a não ser Jesus. Não tem Maria, não tem padre, não tem papa, não tem igreja, não tem ninguém que nos garanta a salvação, a não ser um. Jesus Cristo. Então, de novo, nessa época a Igreja Católica entendia que Jesus sim salvava, mas tinha outras coisas que você devia fazer. Então os reformadores falaram, não, está errado. E último, Hebreus capítulo 7. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente qualquer um que por meio dele se aproxime de Deus. Pois ele é intercessor. Ou seja, o que diz o escritor aqui aos Hebreus? Jesus é um intercessor, é ele que intercede a Deus por nós. E não há nenhuma salvação além de Jesus. Jesus, ele é suficiente para salvar você, todos nós. Não há, a gente já falou e a gente a gente volta nesse assunto. Não preciso, para ser salvo, fazer obras de caridade. Eu não preciso dar o dízimo e a oferta. Eu não preciso me conversar com o padre. Eu não preciso, essas coisas são importantes, a caridade, dízimo, a oferta, tudo isso é bíblico. Mas não é isso que vai nos salvar. Eric, quem vai nos salvar? Jesus Cristo. Até aqui, tudo certo? Essa é a grande questão, tá? E agora o que a gente precisa entender? A gente viu que no versículo, Jesus, ele é um mediador. Como é que é isso? Para a gente entender toda essa questão de Jesus, a gente precisa entender quem é Jesus, por que ele veio, qual a finalidade disso. Eu vou tentar resumir, então aperta o cinto aí, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos voltar para Adão e Eva, lembra? Eu falo isso quase todo culto, né? O desejo de Deus é nos relacionar com a gente. Toda tarde, o próprio Deus descia no jardim do Éden para conversar pessoalmente com Adão e Eva. E aí, Adão? E aí, Eva, o que vocês fizeram hoje? Como é que foi? Estamos ali num guaraná, um churrasquinho. Isso aí é da minha cabeça, gente, pelo amor de Deus. Né? Então ele tinha essa proximidade. Adão conversava com o Criador face a face. Tem noção do que é isso, cara? Tem noção? Quer conversar com o próprio Deus aqui, ó, sentado aqui, igual conversando com você? Será que é ruim isso? Pelo amor de Deus, é maravilhoso, né? E Adão tinha esse privilégio. Mas, quando entra o pecado, através de Adão e Eva, entra também não. O pecado entra e há uma ruptura. Esse canal de comunicação, até então, Deus se comunicava direto com Adão. Entrou o pecado, Deus falou, a partir de agora eu não falo mais com os homens. Por quê, Eric? Porque a gente já aprendeu na nossa série de mensagens, quem é Deus, que Deus é santo. Mas não é só santo. É santo, santo, santo. 3 vezes santo. E o homem é o quê? Pecador, 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 até o infinito. Então Deus não pode... Em Abacuque diz que Deus é tão santo que ele pode sequer contemplar o mal, de tão santo. Então, por que ele conversava com Adão? Porque Adão não tinha o quê? Pecado. Era inocente. Certo? Quando entra o pecado, Adão olha para si mesmo, estamos sem roupa? Por que estamos sem roupa? Por que estamos nus? Mas peraí, o que ele sabia sobre nudez? Olha só, a maldade entrou. A maldade entrou, Deus tem que fazer o quê?
Não dá mais. Não posso. A minha natureza não permite estar perto de você. Por causa do seu pecado. Então, quando entra o pecado por esse único homem, toda a humanidade, até hoje, paga o preço da separação de Deus. A partir dali, Deus nunca mais falou assim, com tanta proximidade com Adão. Por causa do nosso pecado. Até aqui tudo certo? Muito bem. Então, a partir de então, Eric, então Deus nunca mais falou com a humanidade? Falava. Só que aí tem um detalhe. A partir dali, era necessário a figura de um mediador. O que é um mediador, Edvânia? Você fala assim, poxa, Eric, eu quero convidar um amigo lá da barbearia para o culto. Eu falei, pois eu conheço ele. Se quiser eu chamo. Ah, pô, não queria. Beleza. Aí eu vou. O que você quer falar para ele? Não, para ele vir para o culto, que eu vou dar uma lasanha para ele de graça e tal, não sei o quê. Né? Aí eu vou lá, em seu nome, eu vou lá, e aí, cara, pô, vamos pro culto, que ela tem uma irmãzinha, vai dar uma lasanha para você de presente. É mesmo? Poxa, mas pergunta ela se pode mandar. Aí ele fala assim, pô, mas só uma? Não posso trazer, pode ser duas? Eu falei, olha, aí o que eu vou fazer? Eu tô aqui no meio, né? Eu falei, eu vou ter que perguntar para ela. Aí eu vou vir, ô Edvânia, ele perguntou se pode ser duas. E a Edvânia tem um bom coração. Falei, pode ser duas, pode dar 4 logo, para a família toda. Eita glória. Aí eu sou mediador. Eu vou lá, pode vir que tem 6. Oh, não, aumenta a oferta. É a minha comissão. É a minha comissão. Ou seja, é a figura do mediador. Ele fica no meio ali, mediando. O que é mediador de conflito? Você tem você com seu marido, o pau quebrando lá, a panela voando, aquela coisa toda. A Silvana vai lá, não, gente, calma, não é isso, vem para um lado aqui, vamos para o lado aqui. Ou seja, a pessoa fica no meio ali da comunicação, tudo certo? Então, quando entra o pecado, sempre que Deus precisava falar com o povo, Larissa, ele escolhia uma pessoa, ele via, olhava assim, procurava alguém de boa integridade, de boa índole, que estivesse ali buscando a Deus. Ele olhava assim pro Daniel, Diego, né? Pro Diego, e falava, o Diego tá me buscando, tá ali vivendo a vida íntegra, reta. Eu preciso falar com o povo, mas eu não posso falar com o povo. O povo tá mergulhado no pecado. Ô, Diego, vem cá, Diego. Não, só um exemplo. Chega mais aí, Diego. Opa, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso que eu dê um recado pro povo. Fez assim, pois não, Senhor. Diz que o povo, para largar o pecado, para ele tá. E o Diego chegava, amém, Senhor, vou lá. Levantava, ô, cambada, vem cá. Deus me deu uma parada para falar com vocês aí. Qual é? Larga o pecado, pá. O Diego, ele tinha um nome. Ele era chamado de profeta. Então, toda vez que Deus queria falar com o povo, ele não falava diretamente. Ele escolhia um homem, ele tinha esse termo profeta, e ele falava ao povo em nome de Deus. Então, ele funcionava como um mediador. Ele era a boca de Deus ao povo. Mas, Eric, o povo não poderia falar com Deus? Poderia dar um recado através do profeta, mas Deus levantou um outro tipo de pessoa para fazer essa mediação. E ele chamou, e essas pessoas seriam alguém separado, alguém consagrado para o serviço de Deus, chamado sacerdote. Certo? Sacerdote. Príncipe, e aí é como se fosse um pastor de hoje em dia, né? E existia um que tinha ainda mais responsabilidade, que era o sumo sacerdote. Então, Eric, como é que funcionava isso? Era assim, a Larissa poderia se ajoelhar ali e fazer suas preces, suas orações? Podia, mas não poderia conversar diretamente com Deus. Ela só fazia sua oração, Deus o recebia lá e deixava para lá. Mas, por exemplo, eu quero adorar a Deus, Eric. Eu posso botar uma música aqui e adorar a Deus? Não. Eric, eu quero dar uma oferta, um dízimo. Não dá. Eric, eu quero... Não. Você precisa... Para Deus receber o que você tem, você precisa de um mediador. Quem é esse mediador? O sacerdote. Você tinha que ir no templo, né? Bater lá. Eu quero adorar a Deus. Você quer adorar a Deus? Eu posso cantar um louvor, bater palma? Não. Para adorar a Deus, você tem que trazer um animal puro, limpo, oferecer em sacrifício. E eu ofereci, o sacerdote. Não era você, não. Não era você que, eu vou fazer aqui no meu quintal de casa.
Deus não recebia. Tinha que ser conforme ele estava falando. Então tinha que ser no templo. Então você tinha que ir no templo, levar seu animal. Tá aqui, sacerdote, eu quero adorar a Deus, toma aqui. Amém, glória a Deus. Fazia ali um ritual e Deus aceitava ali a sua adoração. Érico, eu quero dar uma oferta. Como é que era a oferta? A mesma coisa. Você levava algum animal puro, limpo, oferecia ao sacerdote e ali pronto, a sua oferta foi recebida. Agora você adorou a Deus, ele se agradou de você. Ou seja, era necessário uma figura de um mediador. Eric, eu pequei. Menti, adulterei, fiz um monte de coisa. Preciso que Deus me perdoe. Deus não vai me perdoar? Então, vai. Mas naquela época, veja, o pecado, quantas vezes Adão teve que pecar para poder ser expulso do jardim? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ainda no Antigo Testamento ele diz assim, a alma que pecar, essa morrer. Lembra que eu já falei aqui que só existe uma coisa que causa a ira do nosso Deus vivo? O pecado. Quando nós pecamos, Deus se ira. E essa ira precisa ser o quê? Aplacada. Então, quando o homem peca, o que Deus deveria fazer? Vir com a sua ira, pá! E derramar o sangue do pecador. Olha só o que diz em Hebreus, lá capítulo 9, verso 22, diz assim, não precisa só os Hebreus capítulo 9 diz assim, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Para você ter o seu pecado perdoado, Larissa, o que você tinha que fazer? Pequei. Senhor, me perdoa. E não é assim não, você vai ficar falando pro vento. Deus não recebeu não, que bagunça. Não, você precisa de um mediador. Então você tinha que sacerdote. Ah, Érico, eu tenho que me confessar, o sacerdote, igual o padre. Padre, não. Para você ser perdoado, um sangue precisava ser derramado. Normalmente esse sangue deveria ser o seu. Afinal de contas, você pecou, então era morte. Mas se você morresse, como é que você ia ter perdão de pecado? Bem lógico, né? Mas Deus falou, então tá, eu tinha que te matar. Mas eu te amo, eu não quero fazer isso. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um animal, um cordeiro, tem que ser um cordeiro, macho, primogênito. O que é primogênito? Primeiro. Teve lá a ovelhinha, né? Teve várias. Primeiro, você pega esse aqui. Tem que ser perfeito, não pode ter defeito, não pode ter. Tem que ser branquinho como a neve. Não pode ter defeito, cego, não pode ter. O mais lindo que você tiver. Você pega, oferece ao sacerdote. E o que ele vai fazer? Sabe, um sangue tem que ser derramado. Um sangue de um inocente tem que ser derramado para você, que é culpado, ser justificado. Então você levava o cordeirinho, tá aqui, sacerdote, eu quero oferecer uma oferta para perdão de pecado. Ok. O sacerdote pegava o seu animal, falava assim, vem cá, olha bem para ele, tá? Você tá olhando? Tô, sacerdote. Porque esse animal é inocente, não fez nada para merecer isso. Eu vou matar ele no seu lugar. Ok? Ok. Ele vinha com uma faca, né? Vá! Jorrava sangue em todo lugar. E você tinha que ver. Porque você tinha que ter entendimento. Que aquele animal estava morrendo no seu lugar. Que era para você morrer. Afinal de contas, você pegou. Certo? Mas não. Ele mata o animal e você ir no seu lugar. E aí tinha todo um ritual, claro, não vou entrar em todos os detalhes. Pegava a carne de um lado, separava o sangue do outro, aspergia, tem todo um ritual. Não havia perdão de pecado sem essa liturgia. Não havia. Então, toda vez que você pecava, Larissa, você tinha que pegar esse animal e levar lá. Certo? E aí o sacerdote oferecia aquilo tudo. Pronto, Larissa, agora você pode ir em paz. Porque Deus perdoou o seu pecado. Érico, mas no dia seguinte eu pegar de novo. Haja bicho, né? E aí, quem já ouviu falar de Yom Kippur? Já ouviu falar dessa palavra? Yom Kippur? Depois, quando vocês ouvirem falar, vocês vão lembrar disso aqui. Qualquer sacerdote poderia fazer isso que a gente acabou de narrar. Mas uma vez ao ano, existia o tabernáculo, que era a igreja da época, certo? Então, depois a gente vai pegar sobre isso, mas dentro do tabernáculo havia um local específico, um lugar chamado Santo dos Santos. Já ouviram falar disso, né? Santo dos Santos. Santo dos Santos era um lugar dentro do tabernáculo, que era a igreja da época,
em que ali havia um utensílio chamado Arca da Aliança. Depois a gente vai falar mais detalhes. Que aquela arca representava a presença de Deus. Ninguém podia entrar ali dentro. Ninguém. Ninguém. Somente uma pessoa, uma vez ao ano, poderia entrar ali, que é o sumo sacerdote. Se por acaso o Diego está ali desavisado, deixa eu entrar para ver o que tem ali, ele poderia morrer na hora ali. Porque veja, ali representava o que? A presença de... E aí entra um pecador em contato com a presença de Deus. Faz o quê? Morre. Não tem como. Há um relato bíblico, eu já comentei aqui, mas é bom relembrar, que quando a arca estava sendo levada, em determinado momento da história, a arca ia cair, e alguém foi lá e... A arca vai cair no chão, não pode. O chão é mais... Minha mão é mais limpa do que o chão. Então eu vou salvar a arca. Pum! Morreu na hora. Tamanha presença de Deus representada naquele objeto, naquele utensílio. E ele ficava dentro desse local apropriado, chamado Santo dos Santos. E existia um véu que separava esse ambiente da arca dos ambientes que chamava lugar santo, que ali os sacerdotes poderiam ficar, oferecer os sacrifícios e tudo mais, né? E havia um véu. Mas esse véu não era igual... Quando a gente fala véu, a gente pensa que é uma cortina, né? Um negócio assim. Não. O véu que separava o lugar santo do santo, que é a presença de Deus, com o lugar santo, onde os sacerdotes ficavam, era um véu muito espesso, eram várias camadas de pano, com desenho, com um monte de coisa, que historiadores afirmam que devia ter em média uns 10 centímetros, assim mais ou menos. Ó. Muito espesso, pesado e forte. Se você pegasse alguns bois aqui puxando de um lado, alguns bois ali puxando de outro, talvez não arrebentaria. Ou arrebentaria com muita força. Esse era o véu que separava o lugar santo dos santos, que era a presença de Deus, com o lugar santo. E esse véu tem um simbolismo. Na verdade, tudo no tabernáculo tem um simbolismo, não vou entrar aqui no detalhe. Mas eu vou falar só do véu. Por que o véu tinha um véu? Por que não botava uma parede ou algo do tipo? Porque esse véu representava a separação de Deus com a humanidade. Lembra? Adão pecou, separou. Então aquele véu representava isso. Então as pessoas olhavam, por que eu não posso entrar ali? Não, ali é pecado, não podemos entrar. Se a gente entrar, a gente morre. Então por isso que somente uma pessoa, que era o sumo sacerdote, poderia entrar. Era equipamento de qualquer jeito? Não. Uma vez ao ano, num dia chamado Yom Kippur, aquele sumo sacerdote se preparava, se santificava durante um tempo, tinha todo um ritual de purificação, para ele entrar e oferecer um sacrifício pelo perdão e expiação do pecado de toda Israel. Certo? Então, o sumo sacerdote entrava para oferecer um sacrifício para que Deus perdoasse o pecado de todos. Mas, Eric, antes de chegar nesse ponto, aliás, eu vou falar, né? Não, antes de falar disso que eu vou falar agora. Então, beleza. Já entendemos aqui a figura do mediador, certo? Deus pegava um profeta para falar com o povo. Se o povo quisesse perdão de pecado, quisesse falar com Deus, ele precisaria do sacerdote. Até aqui tudo certo, né? Beleza? Ok. Então, Eric, toda vez que eu pecava, eu tinha que oferecer um animal ali para Deus perdoar meus pecados? Sim. Então, Deus sempre aceitava esse sacrifício? Não. Por quê? Porque, lembra, o cordeiro tem que ser macho, tem que ser unigênito, tem que ser perfeito. Se por acaso você ofertasse um animal defeituoso ou algo do tipo, Deus poderia não aceitar o seu sacrifício. E existem vários relatos no Antigo Testamento que Deus não rejeitava mesmo, não. Deus reprovava. Certo? E o que aconteceu ao longo da história? As pessoas começavam a oferecer um sacrifício, tudo defeituoso, Diego. A pessoa chegava, eu vou oferecer esse animal aqui, cego, manco, sobrou ali, Deus vai me perdoar, Deus é bonzinho mesmo, né? Isso acontece hoje, será? Se a gente olha para quem é católico hoje, não vou nem falar, acontece dentro do crente, mas no católico, por exemplo, você vê o cara pintando e bordando por aí, fazendo um monte de coisa errada, diga-se de passagem. Se for para mim, não tô não. E aí, a pessoa fala o quê? Eu faço, você é católico, sou. Você tá fazendo isso? Não tem problema não. Domingo tem missa. Eu vou lá o padre faz alguma coisa lá, eu me confesso, tem que fazer rezar um terço, paga uma penitênciazinha, tá tudo resolvido. Né? Não, mas isso é comum. Isso é comum dentro, porque o catolicismo cresceu com isso.
Então, tipo, mas isso acontece, inclusive, dentro da igreja cristã. Dentro do crente. Às vezes a Edvânia fala assim, Deus é tão bom, né? Eu vou pecar aqui, mas depois eu peço perdão a Jesus, Jesus me perdoa e tá tudo certo. Pior um pouco. Ele tem a convicção de que eu vou distribuir uma cesta básica. Entendeu? E isso acontecia antes de Jesus. As pessoas chegavam, ofereciam-lhe qualquer animal, Deus vai me perdoar mesmo. E Deus começou a olhar para aquilo. Não posso, não dá mais. Por quê? Havia o sacrifício, mas não havia arrependimento, que era o mais importante. Porque para você pegar um animal seu, melhor, bonitão, você está arrependido. Senhor, eu estou aqui oferecendo o meu melhor, porque eu não pequei, eu estou arrependido, eu quero mudar. Me perdoa. Mas as pessoas perderam, igual hoje em dia, perderam o temor a Deus, oferecer qualquer coisa. Deus olhou para aquilo, não dá mais. Deus falou assim, vamos ver se vou dar um castigo para ele. Deus deu um período de 400 anos de silêncio. 400, não é 4 anos, nem 40, 400 anos, em que Deus não falava mais com ninguém. Não tinha mais profeta, os sacerdotes. Imagina a igreja, sem a presença de Deus. Totalmente corrompida. Foi nesse cenário que Jesus veio. João Batista foi o primeiro profeta depois desse período. Certo? Então, de 400 anos de silêncio. Deus olhou para a humanidade, não posso, não dá mais. Então, Deus fala assim, eu vou construir um plano para salvar esse povo perdido. Eles estavam perdidos, concorda? Imagina. Sem perdão, sem nada. Deus só não mandou outro dilúvio porque ele já tinha prometido a Noé que não ia mandar. Né? Então, eu tenho que arrebentar com esse povo todinho. Mas eu vou ter um plano para salvar eles, Diego. Tem um plano. Que a gente chama de plano da salvar. Eric, como é que funciona isso? Deus falou assim, eu vou enviar meu filho, meu único filho, para salvar esse povo. E manda Jesus. Jesus vem, desce. Quando ele se apresenta ali ao João Batista, olha só que frase o João Batista vai descrever Jesus. João Batista olha para Jesus chegando, cutuca os seus discípulos e fala assim, ei, tá vendo aquele homem ali? Tô. O que tem? Aquele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como assim? Jesus desenvolve seu ministério, ensina, aquela coisa toda que você já conhece. É perseguido, porque afinal de contas o sistema religioso era corrompido, até porque quem mandou crucificar Jesus foi o próprio povo, foi o próprio sistema religioso. Você tem uma ideia de quão corrompido estava entranhado o sistema religioso da época. Entregam Jesus na cruz, ia morrer. Jesus, quando morre na cruz, ele oferece a sua própria vida em sacrifício. Antes era um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser o quê? Macho, primogênito, perfeito, sem nenhuma mancha, ok? Jesus era o primogênito de Deus, primogênito, macho e perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Então ele oferece a sua própria vida para morrer, para expiação do pecado de toda a humanidade. Quando Jesus morre na cruz, é como se Deus pegasse toda a sua ira, de toda a humanidade, de todos os pecados, e pá! No seu próprio filho. Por isso que você vai ouvir que Jesus se fez maldito por nós. Porque o próprio Deus falou, maldito é aquele que morreu no madeiro. E o seu próprio filho morreu na cruz. Se fez maldito no nosso... Por isso que a gente usa essa expressão, né? Jesus morreu no nosso lugar. Por causa disso. Porque ele foi cordeiro. Era pra gente estar lá. Mas ele morreu. Pá! Lembra que não havia perdão sem remissão? Aliás, não havia remissão de pecado sem derramamento de... Jesus derramou o seu próprio sangue para perdoar a mim e a você. E a gente merece isso? Qual é o nome disso? Graça. Percebe como vai tudo se ligando? E Jesus morre. Quando ele morre, é um sacrifício, ok? Ele oferece um sacrifício único. Não precisaria mais de nada depois disso. Não precisava mais de cordeiro nenhum. Porque ele foi o cordeiro de Deus. Então, o único sacrifício valeria para toda a eternidade. Eternidade não, mas para todo, sempre, na vida da humanidade. E aí um fenômeno acontece, Vânia.
Quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que algum negócio ficou apocalíptico. O sol escureceu, igual a música que a gente cantou. Os sepulcros começaram a se abrir, o que estava morto começou a ressuscitar. Uma loucura total. Mas um fenômeno em especial aconteceu. Lembra que eu falei do véu? Que separava? O véu, segundo a Bíblia, não é coisa minha, vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. Primeiro, por que isso é importante, Eric? Que era praticamente impossível esse véu se rasgar sem uma intervenção divina. Lembra que eu falei que era muito forte? Não dava para se rasgar, alguém puxando, ou porque um terremoto e se deslocou. Impossível. Ou seja, somente Deus, o seu poder, poderia fazer isso. Quando os sacerdotes chegaram, aquele véu enorme, gigante, pesado, rasgado. E outro detalhe, de cima a baixo. Por que isso é importante? Porque foi uma mensagem do próprio Deus para a gente. Ei, eu acabei com aquilo que separava eu de vocês. Eu acabei com isso. Jesus morreu. Agora, ele me fez rasgar. Eric, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que Jesus acabou com aquilo, com um véu que separava eu da presença de Deus. Então, hoje, através de Jesus, quando ele oferece, por isso que a Bíblia chama de Jesus de sumo sacerdote. Porque ele foi lá e ofereceu sua própria vida. Aí eu volto para aquela questão do sumo sacerdote do Yom Kippur. Ele, quando ele oferecia aquele sacrifício anual, para perdão de todos os pecados, o sumo sacerdote, somente ele podia fazer. Eu tinha um pastor presidente assim. Ele entrava. Depois de todo o ritual de purificação, ele entrava. E oferecia. Érica, mas Deus, ele poderia recusar uma oferta, sim ou não? A gente aprendeu? Acabou de ouvir, né? E se esse homem chegasse lá na presença de Deus e Deus recusasse a oferta dele? O que ele poderia acontecer? Simples. Aquele sacerdote morreria na hora. Relatos dizem, de historiadores, não está na Bíblia, mas historiadores dizem que aquele homem, o sumo sacerdote, ele entrava amarrado a uma corda esticada. Por quê? Caso ele entrasse e morresse ali, alguém puxaria. Porque você não poderia entrar para puxar, você ia morrer. Então, aí deu errado, Deus não aceitou, não. Ele estava em pecado, não fez a purificação direito. Vamos puxar. Aí o desespero, e agora? Entendeu? E aí, quando Jesus morre, ele é chamado de sumo sacerdote. Por quê? Porque ele ofereceu a sua própria vida uma única vez, para sempre. O véu do templo se rasga. Ou seja, então Jesus ele passa a ser o nosso mediador entre eu e Deus. Então, eu não preciso de um pastor para me chegar a Deus. É o que quase todo culto eu falo. O que eu falo? Tranca seu quarto. Fala você e Deus. Eric, eu vou conversar com o pastor. Não precisa. O véu se rasgou para isso. Não, Eric, eu tenho que ir no padre. Não, Eric. Qualquer coisa que for fazer, tá vindo dentro da sua casa, tem que estar lá. Né? Quer dizer que eu não devo? Ó, eu não preciso da igreja para me chegar a Deus. Eu não preciso de um pastor para me chegar a Deus. Eu não preciso de dízimo e oferta para me chegar a Deus. Eric, então, nada disso é mais importante? Não. Pelo contrário. É importante. Eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja. Tem alguém para me aconselhar. É bíblico entregar o dízimo e oferta. É importante eu estar em comunhão. É importante tudo isso. Mas nada disso vai me aproximar de Deus. Acreditem, tem muita gente que vai no culto todo domingo, dá dízimo, dá oferta, lindo, maravilhoso, e tem uma vida podre. Porque eles não se aproximam de Deus, eles estão longe de Deus. Tem muita gente desviado. Tem muita gente mundana com traje de crente. Ou vocês duvidam disso? Se você for ver a vida da pessoa, você fala, não era crente? Uma vez ele conta até uma história dessa, né? Mas não era para ser... tem coisa errada. Tem. Infelizmente. Então, nós temos... O véu não tem mais. Então, qualquer um de vocês podem chegar. Senhor, tranca a porta do seu quarto. Bota de joelho. Senhor, vamos conversar? Mas, através das suas boas obras? Não.
Através do que você não pecou hoje durante o dia, que você acha que não pecou? Não. Através de Jesus. Ele é o nosso mediador. Porque vocês já repararam que oração de crente sempre fala assim, em nome de... Porque é por ele, para ele, são todas as coisas. É através de Jesus que nós somos salvos. É através de Jesus... Veja, por exemplo, na Igreja Católica. Não estou aqui para falar mal da igreja, não, mas você precisa conhecer. Já repararam que... Antes de falar disso, veja. Jesus morreu, Eric. Beleza. Mas como é que a gente sabe... Jesus entregou sua vida. Como é que a gente sabe, tem a certeza, que Deus aceitou? Faz sentido, Diego? Porque se Deus rejeitava certos sacrifícios não feitos conforme, Deus poderia não aceitar o sacrifício de Jesus. Sim ou não, Edvânia? Faz ou não faz sentido, Larissa? Eric, qual é a garantia que a gente tem que Deus recebeu o sacrifício de Jesus? Ora, a própria Bíblia vai dizer, depois que ele morre, ele é enterrado, bota ele num sepulcro, que era um buraco na caverna, bota uma pedra desse tamanho aqui para tampar. Pronto, tá lá. 3 dias depois, uma das discípulas, Maria, vai lá no túmulo de Jesus. Quando ela chega, tiraram a pedra, tá removida. Uma pedra grande. Tinha que ter vários homens ali para empurrar. O que houve? O que aconteceu? Deixa eu ir lá. Entrou, o túmulo tava vazio. E só o pano ali. E o que ela pensa, Diego? Roubaram o corpo de Jesus. Meu Deus, algum ladrão aqui roubou. Meu Deus, ela começa a chorar, desesperada, sem saber o que fazer. E alguém fala, ei, o que houve? O que aconteceu? Roubaram o corpo de Jesus, eu não sei o quê. Aí quem chegou fala assim, mas peraí, Jesus que você está dizendo, não disse que ele tinha que morrer? Disse. Não disse que ele ia ressuscitar? Disse. Maria. Quando ela se deu conta, era o próprio Jesus. Jesus ressuscitou. Deus pegou seu filho morto e falou, vem. É o único na história que ressuscitou depois de 3 dias. O próprio Deus ressuscitou seu filho. Para provar o quê? Eu aceitei. O sacrifício está aceito. Agora você tem um perdão do seu pecado. Não por você. Não pelas tuas obras. Mas por Jesus. É por isso que Jesus é o centro do Evangelho. O Evangelho sem Jesus corre. Você chegar numa igreja e Jesus não for o centro, corre. Está errado. Não dá. Veja, olha para o catolicismo. Você tem a imagem de uma cruz. E Jesus pendurado lá, certo? Muitos olham para a vida de Jesus, para esse evento que a gente acabou de resumir aqui, e entendem que acabou ali. Jesus morreu. Coitado. Poxa, morreu, né? Pobrezinho. Vamos botar uma cruz para a gente lembrar da morte dele. Por que o cristianismo não tem essa cultura? Até tem a cruz, mas ela é o quê? Vazia. Sim ou não? Dentro do catolicismo, tá lá Jesus lá. Né? Com a língua para fora. Dentro das outras igrejas tem a cruz também, mas não tem nada, é só a cruz. Por que isso, Eric? Simples. O catolicismo e outras religiões olham para esse sacrifício e acabou. Olham para a história de Jesus, entende? A história de Jesus acabou, na morte dele morreu, ok, perdoou o pecado, legal, e acabou. Né? Se a gente olhar só para esse lado, você concorda comigo que outras pessoas morreram pela causa do evangelho, sabia disso? Muitos discípulos também foram... Pedro foi crucificado também. Só que de cabeça para baixo, que é pior ainda. Outros discípulos foram decapitados, apedrejados, por amor ao evangelho. Para a gente ter o evangelho hoje, que a gente tem aqui, muitos morreram para esse evangelho estar aqui e a gente está pregando ele. Então, se a história de Jesus parasse na cruz, Jesus seria o quê? Mais um, sim ou não? Morreu seria... É mesmo quando a gente pegar uma imagem de Tiradentes, por exemplo, e tá lá. Morreu, um mártir. Legal. Jesus seria mais um. Mas, Eric, o que separa Jesus de todos esses? Porque a história da humanidade foi dividida em antes e depois do seu nascimento. Simples. Jesus foi o único que entregou sua vida. Os 3 dias, ressuscitou. O foco do evangelho não está na morte de Jesus, mas na sua ressurreição. Por isso que nós usamos a cruz vazia, porque ele não está mais ali. Quando eu olho para uma cruz que Jesus está lá, eu olho,
Pô, mas Jesus não ajudou nem ele para me ajudar? Né? Eu penso assim. Eu sou bem enjoado com essas coisas, sabe? Eu sou muito crítico. Eu olho para peraí. Jesus está preso, todo arrebentado. Eu vou orar para ele me ajudar? Ele não se ajudou? Eu vou embora. Não falaram isso na cruz? Quando ele estava na cruz, falaram, e aí, Jesus? Você curou um monte de gente, né? Você libertou, expulsou demônio, e aí tu tá aí agora, né? Se salva aí, pô, desce da cruz. Tipo assim, tu é o cara? Desce aí, pô, né? Tu é o cara? Bam, bam, bam. Vem, pô, vem aí pra trocar uma ideia. E Jesus não desceu. Então, se a história de Jesus acabasse ali, por que eu ia orar? Jesus morreu, acabou. Ah, não. Jesus, ele ressuscitou. Ele venceu o maior de todos os inimigos, a morte. Você pode vencer o cara do boleto que você está devendo. Você pode vencer o inimigo ali, mas a morte, amigo, quando ela chega, chega. Sim ou não? Quem pode contra a morte, Diego? A hora que a tua senha chegar, Diego, tua hora, hein? A mostradinha chegou. E aí? Você vai fazer o quê? Não, tu me leva. Não tem, velho. Já era, bateu o carimbo, acabou. Jesus foi o único. Morreu. 3 dias depois, ele vem, ressuscitado. Quando ele chega diante dos apóstolos, ressuscitado, todo mundo olhou. Não é nada. Não é Jesus, não. Fantasma isso aí, meu irmão. Qual foi? Jesus não tem medo, não. Olha aqui, ó. As marcas do prego. Tá aqui. Bota a mão aqui, ô Tomé. Ah, não é Jesus, não. É fantasma. Toca aqui. Ele tocou, aquela, né? Pô, é Jesus mesmo, velho. Ressuscitou o homem. Que doideira. Então, o foco do evangelho, o que sustenta a nossa fé, Larissa, não é um Jesus coitadinho que morreu, mas um Jesus poderoso que venceu. Por isso que a gente cantou, né? Para sempre exaltado, para sempre adorado. Ele ressuscitou. A nossa fé não está em cima de um Jesus morto, pobrezinho, coitado, mas de um Jesus que venceu a morte. Se ele venceu a morte, o que ele não pode fazer por mim e por você? Entendeu? Érica, a história acaba aí? Não. Por quê? Porque quando ele veio, ressuscitou, passou vários dias, muita gente viu ele, várias testemunhas. Depois ele falou, olha, eu tô indo embora, hein? Vou subir com meu pai. Mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou preparar um lugar bem legal. E a gente falou sobre o céu, não foi? E eu vou voltar. Mas eu não vou voltar, Edivânia, como um cordeirinho, pobrezinho, como ele morreu. Não. Dessa vez, pode deixar. Dessa vez, Edivânia, eu vou voltar como um leão. Jesus veio como cordeiro, morreu como cordeiro. Ele ressuscitou como um leão poderoso. Ele vai vir, quando ele voltar, ele vai vir como um leão. Pode deixar, já está acabando. Ele vai vir como um leão. Para quê, Eric? Para acabar com o pecado de uma vez por todas. Para acabar com essa raça de gente ruim que não quer saber de Deus. Para pegar, nós estamos aqui, buscando a sua presença, para morar com Ele. Até quando? Para sempre. Entendeu? É isso que sustenta a nossa fé. É isso que precisa, Rodivânia, te dar força nos dias maus. É isso, Diego, que deve sustentar a tua fé naquele momento em que você olha para o pecado e fala, vou, não vou. Cara, Jesus venceu a morte para te salvar. É isso que nos dá esperança. É isso que nos dá ânimo para continuar. Amém? Faz sentido? É isso que sustenta a fé cristã. Tanto é que o feriado mais importante para o cristão não é o Natal, que comemora seu nascimento. Importante, é legal. Mas o mais importante de todos para o cristão é a Páscoa, que a gente comemora o quê? A ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não faria sentido a nossa fé, concorda? Então, ele ressuscitou para salvar a mim e a você. E o mais importante, ele vai voltar para salvar aqueles que estiverem até o final, fiel. Aquele que até o finalzinho olhou para o pecado e falou, não quero isso não, meu irmão. Eu tenho coisa melhor. Aquele quando bate o desespero e a aflição, fala, Senhor, me ajuda. Eu poderia recorrer a qualquer outra coisa, mas eu vou recorrer ao Criador, aquele que venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele pode me ajudar. Ele pode me libertar. Ele pode me salvar. A minha alma que é o mais importante. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.